Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo bíblico no livro de Gênesis. E nós paramos em Gênesis capítulo 3, versículo 11. E diz assim: E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Bom, se vocês estão acompanhando os estudos e vocês se lembram, então basicamente o que aconteceu é que houve a queda, né? O homem e a mulher pecaram contra Deus. Eles tiveram medo do pecado e eles se esconderam quando eles ouviram a voz de Deus no jardim. E aí a gente tem esse momento agora de confrontamento real. Deus os encontra e Deus fala: E aí, qual é? O que aconteceu? Vocês comeram do fruto da árvore que eu falei para vocês não comerem? E aí a gente vê esse ato de covardia, né, de Adão e Eva, mas que infelizmente é a forma como nós mesmos reagimos frente ao nosso pecado. Aqui nós vemos que a reação de Adão e Eva, ao invés de olharem para Deus e falar: Deus, sim, nós comemos do fruto, Senhor, que você falou para não comermos. Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Essa era a reação que a gente esperaria, que eles se prostrassem nos seus joelhos e chorassem e pedissem arduamente o perdão de Deus. Mas não é essa reação que a gente vê dos dois. Na verdade, a gente vê uma reação fria de Adão e Eva com relação ao pecado. Eles, ao invés de confessarem os seus pecados a Deus, eles tentam achar desculpas, motivos. Deus, eu pequei, mas deixa eu te mostrar o porquê isso aconteceu, Senhor. Então, Adão começa falando: Deus, olha, veja bem, foi a mulher que você mesmo me deu, Senhor. Então, ela me ofereceu e eu comi. Ou seja, Adão fala: Deus, não é minha culpa, é culpa tua e é culpa da mulher. Tu me deu essa mulher, tu criou ela, tu me deu essa mulher é uma doida, me fez pecar, Senhor, mas eu sou aqui um santo. E Eva fez basicamente a mesma coisa, tipo: Senhor, tu me criou e tu criou a serpente, foi a serpente que me enganou. Serpente é um bicho, bicho é uma obra tua, Senhor. Dadas as condições que eu tinha aqui, eu não tinha o que fazer, eu fui enganada. Então, eu comi. Nenhum dos dois mostrou um arrependimento verdadeiro frente ao pecado. E hoje eu rogo a vocês que vocês não tenham a mesma reação de Adão e Eva frente aos pecados de vocês. Muitas vezes a gente comete tantos e tantos erros e tantos pecados na nossa vida e a gente fala: Deus, dada essa situação, eu não tive outra escolha a não ser mentir. Eu menti por causa disso. Deus, eu sou essa pessoa revoltada, perdida na vida, porque o Senhor não me deu uma família decente. Eu nasci com uma mãe louca, ou eu não conheci minha mãe, ou morei na rua a vida inteira, eu não tive dinheiro, Deus, por isso que eu tive que roubar. As condições da minha vida, que o Senhor próprio me criou e me colocou nessa vida, é que me fizeram pecar. Deus, o Senhor me deu esse namorado e eu pequei com ele, mas foi o Senhor que me deu. Então não é de fato a minha culpa. Todas as vezes que a gente tenta colocar culpas nas condições, sejam elas quais forem, para o nosso pecado, nós estamos, de certa forma, culpando a Deus. Fala: Deus, você me deu essa situação, você me deu essa família, você me fez tudo isso. A culpa do pecado não é minha, é da minha mãe, é do meu irmão, é de quem quer que seja. Isso não existe. Nós somos absolutamente responsáveis pelo nosso pecado. Nós pecamos com plena consciência, com plena possibilidade de opção. Todos nós temos a opção de não pecar, e se nós pecamos é porque a gente simplesmente escolhe fazer isso, assim como escolheram pecar aqui Adão e Eva. É importante você saber que você se arrepender ou não, você confessar os seus pecados a Deus ou não, tentar culpar alguém ou tentar se justificar pelo seu pecado, as consequências do seu pecado virão.
em vida ou após ela. As consequências do pecado de Adão e Eva aqui virão, independente das justificativas que eles apontaram para Deus, o motivo deles terem pecado, vocês vão ver que as consequências do pecado deles vieram. Quando Davi pecou, quando ele cometeu aquele adultério, ele se arrependeu, mas as consequências do pecado dele vieram. Se vocês não sabem, o filho de Davi morreu por isso. Quando Saul consultou um médium, porque ele queria consultar os mortos, as consequências do pecado dele vieram. O Senhor o matou por causa disso. O nosso pecado tem consequências, mas ele pode ter consequências aqui ou ele pode ter consequências eternas de você perder a sua salvação. Mas a Bíblia nos garante que se nós verdadeiramente nos arrependermos do nosso pecado e nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa completamente, Ele nos permite viver em novidade de vida, livres desse peso do pecado. Pode ser que algumas marcas do pecado na sua vida não vão desaparecer. Pode ser que por algum pecado você hoje esteja na cadeia, pode ser que você tenha contraído doenças, que você tenha um relacionamento que acabou por causa disso, que você feriu alguém de uma forma que você nunca vai conseguir remediar. As consequências do nosso pecado nessa vida, infelizmente, podem nos acompanhar a vida inteira, mas as consequências eternas podem ser mudadas, porque nós temos um Pai misericordioso, um Pai cheio de graça, um Pai cheio de amor, que Ele espera que você se achegue a Ele, não como Adão e Eva, falando, Deus, eu pequei, mas a culpa é tua, mas sim, falando, Deus tem misericórdia de mim. Assim como Isaías, quando ele viu ao Senhor e ele viu a santidade do Senhor, ele olhou para si e falou, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Faça esse exercício de olhar a si mesmo e ver as impurezas, as sujeiras, os pecados que estão em você e apresenta diante de Deus e fala, Deus, eu pequei sim. Deus, eu pensei errado sim, eu fiz tudo isso, me ajuda a mudar. Deus, me perdoa. Todos esses pecados eu fiz por mim mesma, mas me ajuda a mudar, me transforma, que o Teu Espírito Santo venha preencher a minha vida e que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Que você tenha a reação não de Adão e Eva frente aos seus pecados, mas que você tenha a reação de Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. E naquele momento em que o galo canta, dá um estalo em Pedro, e ele percebe que ele traiu ao Senhor, que ele pecou contra o Senhor. A Bíblia fala que ele saiu e chorou amargamente. Quando você chora amargamente pelo teu pecado, você se derrama diante de Deus. Aquele pecado, o seu pecado te fere intimamente. O teu pecado faz com que você sinta realmente que você traiu ao Senhor, que você feriu ao Senhor. Se você conseguir ter essa sensação de coração contrito diante de Deus e você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezarás. Não existe a possibilidade de você realmente se achegar a Deus. Falar para Ele o que quer que seja que você tenha feito, não importa, do menorzinho até o maiorzão de todos os pecados. Qualquer coisa que você tenha feito, qualquer vício que você tenha, qualquer trauma que você já tenha passado, que você já tenha feito outra pessoa passar. Entregue para Deus os teus pecados, com um coração humilde, com um coração quebrantado, falando, Senhor, a culpa não é de fulano, ciclano, beltrano, não é sua, não é de outros, a culpa é minha. Eu, Senhor, pequei contra ti, mas me dá uma nova vida, muda a minha história, começa de novo a minha história, Senhor. Ele pode começar a nossa história de novo, tantas vezes Ele faz isso. Que o Senhor, que você tenha a chance de apresentar para Deus. Não fuja dos seus pecados, assuma as suas responsabilidades. Não seja covarde com o Senhor, mas confesse para Ele, diga para Ele os seus pecados e Ele te perdoará. Isso nos
garante as escrituras. Que o Senhor te abençoe, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha pra gente saber. E segue lá no Insta, eu posto algumas coisas muito legais de vez em quando do Canadá, se você tiver curiosidade de saber como são as coisas por aqui, mas também muitas coisas, reflexões sobre a Bíblia, reflexões sobre Deus, alguns testemunhos pessoais eu vou começar a postar lá, então se você quiser saber alguns testemunhos que eu já passei na minha vida também me segue lá. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o joinha, escreve aqui nos comentários o que vocês estão achando. Amo muito vocês, embora eu não esteja tão disciplinada pra postar, mas o Senhor tá trabalhando nisso em mim. Amo vocês, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.